Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Igreja no Gama. Se você já é inscrito, sejam bem-vindos. E se você não se inscreveu ainda, aproveite e se inscreva. E se você gostar do conteúdo desse vídeo, ao final você pode deixar seu like para que possamos continuar produzindo mais materiais para outras pessoas também. Hoje nós falaremos do capítulo 4 do livro A Genuína Autoridade e Submissão, do autor Dong Yulan. Já foi tratado aqui sobre alguns aspectos desse livro que fala sobre a rebelião de Lúcifer, a queda do homem, a razão e pensamentos. E hoje, o capítulo 4, ele vai falar da importância da autoridade no reino. Nós temos visto na sequência desses capítulos que Deus criou tudo perfeito. Tinha uma ordem e tudo era feito com toda a organização conforme Deus tinha determinado. Só que aí, um dos arcanjos, que a gente conhece, Lúcifer, ele se rebelou, se tornou adversário de Deus, e daí todo o plano de Deus foi alterado. E com isso, o homem foi corrompido, mas Deus, ele não desiste do homem. E ele propôs no coração dele que ele tem um reino reservado para esse homem. Por mais que Satanás tenha tentado impedir e até mesmo dificultar que esse plano ocorresse, Deus, em outro momento, por outro lado, também criou um plano, que é de salvar esse homem criado, que ele criou para ele, para expressá-lo, para reinar por ele. Então, quando o homem caiu, Deus fez com que esse homem voltasse a ele de uma outra forma, já que, quando houve a queda, o homem foi limitado, não pôde mais ter acesso à árvore da vida, porque naquele momento que ele pecou, ele foi fechado o acesso ao jardim. Com isso, o homem não poderia mais encontrar-se com Deus da maneira que era antes, livremente. Irmãos, amigos, o Senhor tem um objetivo ao longo da Bíblia. Todo o desejo de Deus na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, é alimentar esse homem com a vida. Tanto que ele colocou o homem no jardim, dispôs todos os tipos de alimento para ele, de todas as árvores, inclusive a da vida, que era para o homem ter comido e pronto. Mas com a queda teve todo esse desajuste e Satanás foi o autor dessa queda, incentivou e fez com que Eva caísse. Mas Deus restaurou esse homem, criou o homem de uma forma tão especial que ele colocou o Espírito no homem. E por meio de contatar Deus no Espírito, nós temos de volta acesso à vida divina. E quando nós podemos hoje contatar Deus, Deus tem de novo a oportunidade de cumprir o plano dele. E aqui a gente vai falar sobre a importância da autoridade no reino. Eu vou ler aqui em Apocalipse 22, o versículo de 1 a 3, porque esses versículos vão resumir basicamente o que nós vamos tratar aqui. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um lado e outro da margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. O que Deus tinha intenção desde o Éden era que o homem comesse essa árvore da vida e que continuasse comendo dessa vida e vivesse por essa vida, foi interrompido. Pronto, com a queda. É fato. Só que Deus planejou salvar esse homem. E como ele fez isso? Ele fez isso levando Cristo, o Filho amado, a vir à terra, numa obediência e uma submissão nunca vista antes. Por meio dessa vida de Cristo, vivida aqui, ensinada para cada um de nós, hoje Deus pode ter o plano dele alcançado, que esse homem se volte de novo para essa árvore da vida. Então, aqui nós vemos claramente o quadro de toda a autoridade de Deus sendo restaurado. Quando fala aqui no versículo 3, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro.
os seus servos o servirão. Nós, irmãos, que estamos hoje aprendendo e voltamos a nos alimentar dessa árvore da vida, nós vamos um dia estar nesse reino onde tem, olha só, o trono de Deus e do Cordeiro. E aqui nesse cenário nós vemos a obra completa de Deus. Aqui nesse momento já não tem mais maldição. Tudo que tinha que ser trabalhado no homem, tudo que tinha que ser aperfeiçoado no homem já terá sido feito, né? Então, isso aqui é a conclusão final. Nós vimos lá em Gênesis, começa com uma árvore da vida no jardim, e aqui nós vemos no final de Apocalipse o término do plano de Deus. Uma árvore da vida, dando frutos mês a mês, alimentando esse homem com a vida, que era o original de Deus. Mas só que aqui dentro desse capítulo nós vemos algumas coisas. Cristo foi o único que se submeteu absolutamente a Deus. Mas hoje, como nós somos cristãos, ou seja, nós somos o aumentativo de Cristo, nós somos a continuação de Cristo. Por meio da vida do Senhor em nós, nós podemos aprender com Ele a também nos submeter ao Senhor. Por meio do Espírito, hoje nós podemos nos submeter. Aqui esse rio que flui é o fluir do Espírito. E é só por meio do Espírito que nós somos capazes de submeter à vontade de Deus e com isso sermos realmente, voltar ao original de Deus, sermos úteis a Deus e fazer com que esse plano se cumpra mais rápido, que é de ver o trono do Senhor totalmente restaurado. E a gente vê que não foi assim desde sempre. Por causa da rebelião de Satanás, muitos homens também foram rebeldes, né? E se por um lado nós temos a obediência plena do Senhor, que não fazia nada dele mesmo, o falar não era dele, né? Em João nós vemos várias passagens que ele fala que o falar dele não era dele mesmo, que ele não fazia a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou. E assim, hoje também somos nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai, a vontade do Senhor, não a nossa vontade. Quando nós nos submetemos dessa forma, nós voltamos ao plano original de Deus. Aí o Senhor consegue ter a autoridade dele restaurada. Essa autoridade, irmãos, não é só para o futuro, lá no reino, mas no nosso dia a dia, nós precisamos estar sempre nos submetendo à vontade do Senhor. Quando isso acontece, o reino é estabelecido, o trono de Deus é estabelecido. Só que a gente vê também que Satanás instigou pessoas ao longo da história para poder se rebelar. Isso deve ser um alerta para nós, de como não fazer igual. A gente vê que na figura de Moisés, quando ele foi levantado para poder conduzir o povo de Deus, né, do Egito até Canaã, foi uma longa trajetória. E ele foi escolhido por Deus para falar por Deus e levar o povo. Só que nesse processo, teve alguns exemplos que eu vou citar 2 aqui, em que ele foi questionado em relação a ser uma autoridade de Deus. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque às vezes a gente fala assim, eu sou submissa a Deus, eu me submeto à vontade de Deus. Sim, às vezes a gente acha que está se submetendo a Deus é só porque a gente lê a Bíblia, a gente entende a palavra e a gente faz entre o que a gente acredita ser o que Deus deseja. Mas, irmãos, amigos, se submeter à vontade de Deus é se submeter às autoridades representativas de Deus. Deus estabeleceu pessoas que estão à nossa frente. E isso começa desde a nossa casa, com os nossos pais inicialmente, depois na nossa escola, na sociedade de um modo geral e principalmente na igreja. O Senhor estabeleceu. E não é uma questão de eu querer ou não me submeter. O Senhor é quem estabelece essas autoridades representativas. Como que eu vou saber que essa autoridade ela é realmente vinda de Deus? Primeiro, porque essas pessoas que estão à nossa frente, elas são escolhidas pelo crescimento de vida. Não é uma eleição, não é uma coisa humana. E então eu não devo questionar Deus. E ainda que eu tenha dentro do meu coração algum sentimento de dúvida, de receio em relação a alguma dessas autoridades, eu jamais posso falar precipitadamente. Eu não posso ter um coração de rebelião. Se eu tiver dúvida, eu posso chegar, posso falar com esses irmãos, com essas pessoas que estão ali à minha frente e tirar a minha dúvida e ser iluminado pelo Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque na Bíblia tem exemplos de pessoas que foram tratadas, punidas pelo próprio Senhor, porque o Senhor, ele abomina a rebelião.
E aqui a gente vê, no exemplo de Moisés, como eu estava falando, que na condução dele, com o povo de Israel até Canaã, Miriam e Arão, em um dado momento, questionou a autoridade de Moisés, perguntando, será que Deus só fala por meio de Moisés? Afinal de contas, eles também estavam próximos de Deus, e de fato estavam. Mas naquele momento, eles questionaram por um motivo, um pensamento, mas na verdade tinha mais coisa dentro. O que foi o resultado disso? Miriam, como a gente sabe a história, Miriam ficou leprosa. Ficou 7 dias afastada do arraial. Para quê? Para que mostrasse que o Senhor, ele é zeloso com aquele que ele mesmo estabelece, né? E Arão, por ter se arrependido logo, não sofreu maiores consequências. Mas, irmãos, todas as vezes que nós temos um sentimento de rebeldia dentro de nós, nós vamos sofrer alguma punição, porque esse desejo, esse sentimento de rebelião, ele não vem de Deus, ele é originário de Satanás. Então, nós precisamos aprender com aqueles que foram, né, exemplos para nós, positivos ou negativos. E outro exemplo ainda também em relação a Moisés, foi quando Corá, Datã e Abirão incentivaram mais de 250 príncipes também de Israel a se rebelarem contra Deus, também questionando se Deus só falava por meio de Moisés. E naquele momento nós vimos o próprio Senhor tomando defesa de Arão e Moisés, quando fez com que eles fossem engolidos, eles e todos os seus bens. Ou seja, irmãos, quando nós somos rebeldes, quando nós afrontamos a autoridade de Deus, não somente nós perdemos, mas aqueles que estão à nossa volta também são atingidos. Então, é um exemplo também que eu ganhei muito nesse capítulo, e eu gostaria de encorajar cada um de nós. Não sejamos rebeldes no nosso interior, não tenhamos um sentimento de afronta a uma pessoa que Deus colocou à nossa frente. Porque, na verdade, quando nós ofendemos uma autoridade representativa de Deus, é o próprio Deus que nós estamos fazendo, né? Então, essa é a lição que a gente precisa ganhar. Que Deus, ele vai estabelecer o trono dele, ele já é dono de todas as coisas, como a gente viu ali em Apocalipse, ele vai consumar isso. Então, não é uma questão de eu aceitar ou não, a vontade de Deus, ela vai ser prevalecente. E quanto a mim, eu preciso pegar o modelo de Cristo, que foi obediente, que não fazia as coisas dele mesmo, mas ele veio para fazer a vontade do Pai. Tem uma passagem que ele diz, eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas sim, eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, olha, quando ele diz aqui em João 6,38, ele diz, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Esse deve ser nosso sentimento. Nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, fomos introduzidos na igreja. Hoje o Senhor, ele quer estabelecer o reino dele. E para isso ele precisa de primeiro nos alimentar com essa árvore da vida, nos dar toda a vida dele trabalhada em nós, para que um dia nós possamos estar nesse reino que é a consumação final e máxima. Mas antes o Senhor tem que tirar todos os elementos negativos que foram causados pela queda em nós. Por isso nós precisamos, irmãos, entender que a questão de se submeter ao Senhor não é uma questão de repreensão, se você tem uma autoridade sobre você, é para te repreender, é para te oprimir. Não é. A autoridade, na verdade, é para que a vida ela nos alcance mais e mais, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu cresço. Quanto mais eu cresço, mais eu expresso o Senhor e menos chance eu tenho de viver pelo meu viver antigo, originado da queda do homem. Então, praticamente esse capítulo ele vai falar sobre isso, né? A importância do reino, da autoridade no reino. Para Deus já está tudo consumado, vai acontecer. Quanto a nós precisamos perceber que há autoridades e que a minha postura nunca é de me rebelar contra elas, mas sim de me submeter, entendendo que toda vez que
eu ouço aqueles que estão à minha frente, isso é um guardar de Deus para que eu tenha mais vida divina em mim, e quanto mais vida, mais ainda o Senhor pode me comissionar para fazer a vontade dEle e cumprir o seu plano. Então, a importância da autoridade no reino, praticamente, eu queria trabalhar esses 2 pontos, né? De entender que o Senhor, Ele tem autoridades representativas e que nós não devemos nos rebelar em momento nenhum contra elas, reconhecer que elas vêm do próprio Deus e continuar nos alimentando dessa árvore da vida, para que no final nós estejamos nesse fluir, onde não há mais maldição, mas tem lá o fluir do rio da água da vida e a árvore da vida dando seus frutos. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. E se vocês gostaram, né, desse vídeo, acha que que ele possa, tanto te ajudou e pode também ajudar outras pessoas, você dê o seu like e compartilhe. É isso, e até a próxima.